Sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito até que me mostrem artigos. Eu sou a professora Fabiana Padovez, eu sou tricologista e hoje nós vamos analisar um artigo que fala sobre a queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica. E esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Geralmente eu trago apenas os dados apresentados nas pesquisas e eu não coloco as minhas opiniões pessoais. Mas eu tive a oportunidade de, por alguns anos, trabalhar ao lado do Dr. Ademir Júnior, que é um médico tricologista, nos atendimentos de pacientes que passaram por cirurgia bariátrica no HC, e eu vou misturar os dados desse artigo com a minha vivência pessoal com esses pacientes. Claro que eu preparei aquele material para que vocês possam acompanhar a minha explicação de forma mais fácil. O artigo escolhido para o nosso debate foi publicado na revista Cirurgia em Obesidade, no ano de 2021, e o título é Perda de cabelo após cirurgia metabólica e bariátrica, uma revisão sistemática e meta-análise. Os autores começam fazendo uma colocação que, com certeza, você que está aí do outro lado me assistindo já percebeu. A questão da obesidade, do sobrepeso, está virando uma questão já endêmica, né? Então, é um problema global, está se tornando um problema de saúde pública em muitos países, incluindo o Brasil. E quando esses pacientes precisam perder 30, 40, 50, 60, 80 quilos, a dieta já não é mais uma ferramenta tão válida assim para muitos, em especial para aqueles que têm comorbidades como hipertensão, colesterol alto, diabetes. E para essas pessoas, a cirurgia bariátrica tem se mostrado aí uma estratégia de tratamento muito interessante. O problema dessa cirurgia é que, reconhecidamente, ela gera queda de cabelo. E alguns pesquisadores observaram perda de cabelo em mais da metade dos pacientes operados. E aqui vem a minha primeira colocação. Dentre os pacientes que eu acompanhei, eu diria que esse número é muito maior, chegando aí em torno de 80% a 90% desses pacientes. O que varia é o grau de queda. Alguns pacientes desenvolvem quedas mais leves, outros desenvolvem quedas moderadas e outros desenvolvem quedas extremamente intensas. E essa incidência de queda de cabelo não varia só entre a minha percepção e o que esse artigo traz, mas varia entre diversos artigos, né? Então, olha aqui, ó, um estudo que foi pesquisado para que esse artigo fosse escrito traz que 15,4% dos pacientes, 15,4% dos pacientes apresentaram perda capilar depois de 3 meses da cirurgia. Um outro estudo fala de uma incidência de 55% após a técnica chamada gastrectomia vertical e 40% depois da técnica chamada bypass gástrico, e que essa queda se deu principalmente depois de 6 meses de pós-operatório. Outros autores falam que essa incidência chega a 80% depois da técnica chamada aplicatura gástrica. Então, isso é uma coisa que realmente interfere muito. Qual foi a técnica utilizada nesse procedimento de redução de estômago? E, aparentemente, a incidência da queda diminui com o tempo, né? Então, é óbvio, logo depois da cirurgia, nós temos uma queda muito intensa, mas depois o organismo vai se habituando àquela nova situação e a tendência é que esse cabelo comece a cair cada vez menos. Aqui nós temos um dado, Ledux et al. E colaboradores relataram que a incidência de pacientes com queda de cabelo diminui de 65%. Então, do total operado, 65% reclamavam de queda de cabelo no primeiro ano, para só 35% desses pacientes depois de 3 anos. Uma outra pesquisa feita por Gu e colaboradores observaram que a queda geralmente tem início depois de 3 a 4 meses,
pós-cirurgia e que essa queda cessaria depois de 9 a 12 meses. Minha experiência prática. Sim, a queda começa depois de 3 a 4 meses, já que estamos falando de um eflúvio telógeno. No momento da cirurgia, nós temos um estresse físico, um estresse emocional muito grande. Os cabelos que estavam na fase anágena passam precocemente para a fase catágena, ficam ali em torno de 3 a 4 semanas, vão para a fase telógena, ficam ali em torno de 3 meses. Então, a somatória do tempo que o cabelo ficou na fase catágena e telógena daria esses 3 a 4 meses em que a queda passa a ser perceptível. Então, eu concordo com a questão do início, mas eu não concordo que essa queda cesse depois de 9 meses a 12 meses. Depois desse prazo, essa queda começa a diminuir, mas a queda vai cessar, eu não diria. Eu digo que muitos pacientes que passaram por cirurgia bariátrica lidam com a queda de cabelo depois por toda a vida, mas ela se torna menos intensa depois de uns 2 anos, mais ou menos, de pós-operatório. E o que causa essa queda de cabelo, a etiopatogenia, é muito controversa. Alguns autores sugerem que pela redução do tamanho do estômago, nós passamos a ter uma menor ingestão de alimentos. E como muitas vezes nós também temos a secção de parte do intestino, que é onde acontece a absorção de vitaminas e minerais, muitos pacientes passariam a se comportar como desnutridos crônicos. O alimento entra, mas a absorção é prejudicada. E alguns autores falam que a deficiência de vitamina B12 seria responsável por essa queda. Outros autores citam ainda a biotina, o ácido fólico, o zinco, o ferro, mas a participação da deficiência desses micronutrientes também é controversa. Aqui, ó, eu deixei uma imagem dos diversos tipos de cirurgia, caso vocês queiram pesquisar aí no Google. Essas imagens não fazem parte desse artigo, eu deixei aqui só a título de curiosidade, mas voltando a falar dessa pesquisa, qual foi o método utilizado? Foi uma revisão de literatura. Isso quer dizer que essa pesquisa não teve uma parte prática com pacientes pós-operados propriamente dito. Eles pegaram 18 artigos que foram escritos por outros autores e que abordavam essa perda capilar em pacientes que tinham se submetido à cirurgia bariátrica e que foram publicados entre 2011 e 2020. Juntando esses 18 artigos, nós tínhamos aí o relato de casos de 2.538 pacientes. É um número bem expressivo. De acordo com essa pesquisa, a perda de cabelo aconteceu em 57% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Como já foi dito anteriormente, a incidência da queda vai diminuindo com o tempo, possivelmente porque, no primeiro momento, a perda de peso é muito grande, né? Eu atendi pacientes que chegaram a emagrecer 10, 15 quilos em um único mês. E conforme os meses vão passando, essa queda de peso, essa perda de peso vai diminuindo. E é claro que o estresse orgânico envolvido nesse emagrecimento também o que faria com que o cabelo começasse a cair menos. As mulheres jovens são mais propensas a ter queda de cabelo e aqui os autores trazem uma interrogação. Será que as mulheres jovens realmente perderam mais cabelo? Ou será que essas mulheres têm uma ligação maior com o cabelo, têm uma vaidade maior e mesmo tendo quedas leves, perceberam mais esse desprendimento dos fios do que os homens, que talvez não estejam tão ligados assim aos seus próprios cabelos ou que talvez não sejam tão vaidosos? Os níveis séricos de zinco, ferritina e ácido fólico estavam mais baixos nesses pacientes que relataram a queda de cabelo. Agora, com relação à baixa de ferro e de vitamina D, não foi possível fazer uma conclusão mais efetiva. Então, a deficiência do ferro e da vitamina B12 permanece uma interrogação para esta pesquisa. E o artigo termina dizendo que não é só a questão das deficiências vitamínicas, né?
Como eu já citei anteriormente, tem todo um estresse físico, um trauma do processo cirúrgico, uma parte do seu estômago, uma parte do seu intestino está sendo removido ou grampeado. Isso gera um estado catabólico muito grande depois da cirurgia, um estresse psicológico. Não sei se vocês sabem como que se dá o pós-operatório da bariátrica, mas imagina uma pessoa que sempre comeu muito. Esses meus pacientes relatam que comiam uma pizza sozinhos, tranquilamente, acompanhados de 2 litros de refrigerante. Depois da cirurgia, a alimentação fica reduzida a um caldo e eles só podem tomar um copinho de café, sabe copinho descartável? Aquela quantidade desse caldo a cada X hora. Esse caldo é uma mistura de alguns legumes e carne que são cozidos numa panela de pressão, você joga todos os legumes e a carne fora e toma somente aquele líquido. Fora isso, pode tomar chá claro. Chá claro seria camomila, seria hortelã, esses chás mais amarelados ou verdinhos, não pode tomar chá mate, nem chá preto, e comer gelatina. Então, comer é um prazer. Imagina do nada você ser privado de tudo isso. Claro que isso gera um estresse psicológico enorme e todas essas coisas fazem com que nós tenhamos aí a liberação de cortisol, de mediadores inflamatórios, que conhecidamente causam queda de cabelo, geram uma alteração no ciclo de vida capilar, causando eflúvio telógeno também. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era isso. Convido vocês para conhecerem o nosso site, onde todos os nossos cursos estão disponíveis para que vocês possam consultar, que é o www.atecursos.com.br. Também convido vocês para seguirem a nossa página no Instagram. E, gente, deixa um comentáriozinho aqui embaixo. A gente fica muito, muito, muito feliz quando vocês interagem com a gente. É isso que nos motiva a produzir cada vez mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.